Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a paralisia do sono, né? Vamos orar um minutinho. Tô aqui com meu neto, é uma bênção de Deus. Tem que ficar de olho nele, né? Cuidar dele. E falar com os meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus e Pai, Jesus de poder e glória, eis-me aqui, ó Deus querido, em tua presença, Senhor. Peço, meu Deus querido, perdão, meu Pai, pelos meus muitos pecados, ó Deus, pelas minhas faltas, ó Deus maravilhoso. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, por mais um dia, meu Pai, que o Senhor nos concede, ó Deus. Por mais uma vez, meu Pai querido, nós lê a tua palavra, meu Senhor da glória. Ó Deus de poder e maravilha, eu te agradeço, meu Pai, te louvo, te exalto, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Deus. Todas as coisas, meu Deus querido, estão, meu Pai, no controle do Senhor, estão na tua vontade, ó Deus. Nada acontece, meu Senhor da glória, se não for, Deus bendito, pela tua infinita misericórdia, meu Pai, tua vontade, ó Deus, Senhor rege, meu Pai. Todas as coisas, ó Deus glorioso, todos estão, meu Pai, debaixo da tua potentes mãos, Senhor, da tua potente vontade, ó grande Deus poderoso, repreenda, meu Pai, as castas do inimigo, Senhor, joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, todo mal, toda seta, meu Deus, de Satanás, meu Pai, nos guarda, nos dá vitória, e um bom dia, meu Deus, nos dá vitória em nome de Jesus. Eu gostaria de falar para os nossos irmãos, eu falo irmãos, está incluindo irmãs, as irmãs sabem, que eu tive experiências horríveis quando eu casei com esse demônio, né? Paralisia do sono. Eu não sabia, eu não era conhecedora da palavra. Então toda vez que meu esposo saía para o trabalho, eu via um demônio entrar na minha casa, mas eu não sabia. Aquele bicho peludo, parecendo um macaco. Ele entrava, deitava do meu lado, né? E eu querendo acordar, eu não conseguia. Aquilo me prendia. E ele falava comigo que ele era meu esposo, que tinha voltado, não tinha trabalhado, estava em casa, mas eu sabia que não era. Eu não era conhecedora da palavra. Então eu ficava ali clamando, pedindo, né? Para que aquilo sumisse, pedia por tudo quando era ajuda, mas menos a de Jesus, né? E o Senhor teve tanta misericórdia de mim, porque isso aconteceu várias vezes. Tinha vezes que eu desligava, né, a televisão, que a gente tinha televisão. E de manhã, quando eu começava a dormir, meu esposo saía. Ele saía mais ou menos umas 5 horas, 6 horas. Não era nem 6 horas ainda, 5 e pouquinho. Dependia dos horários que ele trabalhava, né? Que tinha vezes que ele começava mais cedo, outros dias mais tarde. E quando ele saía mais cedo, tanto fazia o horário cedo ou tarde. Quando eu voltava a dormir, eu via aquele demônio entrar. E eu via a televisão ligar sozinha, sem nada. Quando eu abria meus olhos, ela estava desligada. Quando eu fechava de novo, ela voltava a aparecer aquelas coisas na televisão do Pato Donald, dando gargalhada. Era tão feio. Misericórdia, meu Deus. Aí eu aceitei Jesus, meus irmãos, e depois que eu aceitei a Cristo, passado um tempo, né? Quando eu contei para os irmãos que eu era uma mulher rixosa, que eu ainda não obedeci ao Senhor como Ele queria. Ainda estava vou dizer, verde espiritualmente, né? Achava que tudo estava bom. Aquele demônio entrava na minha casa, tampava minha boca. Eu sentia aquele peso. Outras vezes eu sentia ele sentar na cama. Eu sentia alguém sentando na cama, mas eu não conseguia acordar. Ele prendia a minha respiração e eu queria acordar e eu não conseguia. Outro dia eu estava dormindo, eu senti alguém puxando meus pés
E eu não conseguia acordar e me puxava como se fosse arrancar da cama numa violência muito grande. E eu consegui acordar. Eu repreendi em nome de Jesus, porque eu já conhecia Jesus. Outro dia eu tô contando primeiro as experiências, né, para falar sobre esse assunto. Outro dia eu vi assim, eu tava dormindo, né, e eu vi um gato correndo, pulava na minha cama. Quando ele pulava na minha cama, eu comecei a sentir isso, né, alguém me prendendo, que eu não conseguia falar, nem falar com meu esposo, chamar ninguém. E eu sabia que era Satanás, aí eu já sabia. Aí eu comecei a repreender e aquilo sumiu. Outra vez eu fiquei presa nisso aí, nessa paralisia do sono, que é um demônio. Eu fiquei presa e quando eu abri os meus olhos assim, o Senhor permitiu eu ver, né, um demônio. Ai, que coisa horrorosa. Sangue de Jesus tem poder, eu não gosto nem de lembrar. Eu vi aquele demônio em cima de mim e ele com um chifre bem pequenininho, 2 chifres. A pele dele era horrível, Senhor Deus. Eu só via somente assim, a parte da cabeça dele, era feio demais. Sangue de Jesus tem poder. E ele ficava em cima de mim, sabe? Querendo ter relação comigo. E eu expulsando. Misericórdia, meu Deus, chega a me arrepia. Isso há muitos anos atrás. E depois que eu não comentava com ninguém, porque as pessoas gostam muito de julgar, né? As pessoas gostam de julgar os outros. E eu não tinha ainda entendimento assim, mas eu queria que o Senhor ele falasse para mim por que eu passava por aquilo, que eu queria me consertar. E quando eu fiz um conserto diante de Deus, eu falei aqui no canal que eu era uma mulher que falava demais, que eu servia a Deus, mas era do meu jeito, né? Achava que estava bom. Eu achava que era do meu jeito, né? Eu parei um pouquinho porque eu fui ver que o meu netinho estava aprontando. E esse demônio que eu vi fazendo essas coisas, meu esposo não era crente ainda. Ele ainda não servia a Deus. Então nossa casa tinha muita brecha, né? Muita brecha até espiritual. E eu repreendi aquilo. Quando eu repreendi aquilo, sumiu. Outra vez eu vi entrar aqueles demônios na minha casa e me prender. Foi muita luta, meus irmãos, muita luta. Muita. Enquanto eu tinha brecha, enquanto eu dava lugar para o inimigo, ele entrava. No dia que eu fiz o concerto com o Senhor, pela sua infinita misericórdia, repreendeu esses demônios. E o Senhor, ele me fez eu entender que, irmãos, é uma coisa muito, muito séria que eu vou falar. Quando a pessoa ela tem uma brecha na sua vida espiritual, ou quando Satanás está furioso com aquela pessoa, ele tenta de todas as maneiras, tocar em nós. A palavra do Senhor diz que nosso adversário não é a carne nem o sangue, mas é potestades, hoste espiritual da maldade, né? E a palavra de Deus diz também que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem, livre e guarda de todo o mal. E Satanás só pode tocar num servo de Deus que é fiel a Deus, se Deus permitir. Aquele que era todo desconcertado, o inimigo toca sabe assim, como se fosse um prazer para ele. Eu toco porque você está em pecado, né? Tipo isso. E aquele que está em santidade e o inimigo vai lá e ele faz essas coisas, é porque é permissão de Deus. Talvez o Senhor, ele queira nos mostrar que nós somos dependentes dele, né? Porque tem pessoas que às vezes têm um dom, ou às vezes ela é uma pessoa muito usada por Deus, tem muitos inscritos, ou às vezes não é inscrito, às vezes na igreja, vai pregar, a igreja lota, aquela pessoa coloca no coração que aquilo tudo está acontecendo por causa daquela pessoa, né? Não por mérito de Deus, mas mérito do homem, da pessoa. E fica com vanglória, orgulho, soberba, isso tudo é pecado. Esse Satanás, ele vai lá e toca.
eu creio dessa maneira, porque o Senhor quer mostrar para aquele ser humano que o ser humano não é nada sem o Criador. Nada. Então Deus permite o inimigo vir, tocar, para que a pessoa venha se colocar no seu lugar e saber que quem manda de tudo é Deus. Que se Deus permitir aquele demônio levar aquela pessoa daquele jeito, ela não vai para o céu. Né? Uma forma assim, eu penso dessa maneira, uma forma que Deus, ele mostra para mim, ele mostra para você, que se a gente colocar vanglória e soberba no coração, né, ele permite. Ou quando eu percebi isso na minha vida, na minha, não vou falar da dos outros não. Quando, não é que a gente é 100% santo, mas a gente tá lutando para ser. Porque se não fosse para lutar para ser, não queria entrar no céu. Então, quando a gente erra, a gente tá ali orando, buscando, jejuando, santificando. Mas a gente deixa uma falha, né? Uma brechinha, sequer qualquer coisinha. Deus permite aquele inimigo tocar, para que a gente volte para o trilho de Deus, aquilo que Deus quer. Para que a gente não saia da santidade, porque Deus, ele tem um propósito na nossa vida de salvação. Tem pessoas que falam, mas eu congrego na igreja que pode tudo, e nunca tive isso. Nunca passei por isso. Uma luta espiritual. Eu quero dizer para você que você precisa conhecer mais a Deus. Que talvez Deus está deixando você ao seu bel prazer, a sua própria vontade, porque você já não ouve mais a palavra. Então o Espírito Santo de Deus não vai contender para sempre com essa pessoa, né? E Deus, ele também, ele guarda aquele que tem fé nele, que obedece a sua palavra. Um exemplo, uma criança, a gente fala para ela, tipo meu neto, ele tá aqui dentro de casa, para lá e para cá, que ele anda tudo, né? Ele não sabe. Deus, ele vai guardar porque aquela pessoa não sabe, né? Um exemplo. E às vezes toca, às vezes ele cai, se machuca, mas a gente que é mãe, a gente corre lá e vai lá, ajuda. Assim é Deus, o inimigo vem, toca naquela alma, mas o Senhor vem e mostra a sua misericórdia. Mas tem pessoas que é igual aquelas crianças que já sabem de tudo, mas continua mexendo, continua fazendo. Então vai ter uma hora que, por exemplo, a mãe fala, não põe a mão no fogo porque queima, e a criança fica ali insistindo. Então ela vai lá e coloca a mão e vai saber que vai queimar. Nunca mais ela vai fazer. Muitas das vezes Deus permite o inimigo tocar em nossas vidas como uma correção, para que a gente venha se colocar no prumo, né? Se policiar, vigiar com as palavras, porque o Senhor diz assim que o inimigo, ele anda ao nosso derredor procurando uma falha, uma brecha na nossa vida, para tragar nossa alma. Eu tive experiência com isso. Então assim, teve uma vez que eu falei algo para o meu esposo que não agradava o Espírito Santo de Deus, e eu não pedi perdão para ele. Nós, graças a Deus, nós pedimos perdão um para o outro. Graças a Deus, nós temos que ser assim. E nessa noite eu não pedi perdão. E ele estava errado de algo que ele falou. Não era coisa tão grave, mas não agradava a Deus. E eu fui dormir sem pedir perdão. Eu orei e fui dormir. Quando eu fui dormir, comecei a cochilar, aquele negócio me pegou. Sabe, aquele demônio entrou e fez que a gente sabe, ele tampou minha respiração e tudo. Eu queria clamar e não conseguia. Até que eu consegui. Quando eu consegui, o Senhor falou assim, pede perdão pro teu esposo e vai orar. Porque Satanás entrou na brecha. E eu fiz isso. Pedi perdão para ele. Dobrei os meus joelhos e fui clamar ao Senhor. Pedi misericórdia a Deus. Pedi que ele limpasse minhas vestes, né? Os irmãos lembram quando Deus, ele fala na sua palavra que Satanás, ele jogou na face de Josué porque as suas vestes estavam manchadas? Está em... Eu fui procurar, meus irmãos, para mostrar. Eu falei aqui, ó. Está em Zacarias 3. Primeiro versículo, ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo?
Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhes disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Viu? Satanás, ele é o nosso acusador. Então ele vem para olhar onde é que nós estamos sujos, né? Porque assim, se nós não se arrependemos, como que Deus vai defender? Aqui ele falando sobre as vestes de Josué, o sumo sacerdote. Então a palavra, meus irmãos, ela não volta atrás. O Senhor diz que em todo tempo seja alva as tuas vestes, né? E não falte azeite sobre a tua cabeça, quer dizer, não falte o Espírito de Deus. Que em todo tempo sejamos santos, sejamos limpos. Se nós peca, nós temos um advogado, Jesus Cristo, justo para nos perdoar. Mas como que ele vai perdoar se a gente não pede perdão? Né? Então isso aconteceu comigo porque minhas vestes estavam manchadas. Assim como você, qualquer outra pessoa. Agora, se você tem a certeza que o que você faz está agradando a Deus e o inimigo está lutando com você, pode, uma luta espiritual. Irmãos, eu tive essa luta espiritual, eu tive esse combate. Teve um irmão aqui, eu conheço um irmão, ele também teve essa luta espiritual. Satanás, ele ficava atormentando, sabe? É assim, como que eu posso falar? Quando ele não usa as crianças, o marido, ou ele mesmo aparece de madrugada, sabe? Você sente aquele peso, aquela opressão, e fala, mas eu sirvo a Deus, eu já fechei as brechas, expulsa, ele sai, depois volta. Isso tudo é luta espiritual. A luta espiritual não é só, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Isso aí, meus irmãos, isso aí todo cristão passa. Todo crente passa por isso, por um momento de fragilidade, né? De não conseguir orar e nem jejuar, mas você tem um depósito na glória. Mas não é por causa desse depósito que a gente tem que ficar, eu já tenho um depósito, não vou orar mais não. Tem que orar sim, tem que consagrar, tem que buscar o Senhor. Tem que lutar, mesmo com pouca força, lutar. Mas a luta espiritual ela é diferente. Nós podemos, esse irmão ele falava, a gente pode fugir das pessoas, de seres humanos, luta com outra pessoa. Por exemplo, tem alguém lutando comigo, essa pessoa ela não é crente, ou é crente, não gosta de mim. Eu posso mudar para outra congregação, para outra igreja, né? E ali aquela pessoa não vai estar. E uma luta espiritual? E uma luta com Satanás? Quando Deus permite. Quando Deus permite a gente lutar com ele. Que aonde a gente vai, a gente não pode escapar dele. Ele está ali. Só Deus pode acabar aquela luta. Então é assim, o inimigo ele me afrontava muito, muito mesmo. Ele vinha na beirada da minha cama me xingar, né? E quando eu fechei as brechas, o Senhor, pela misericórdia, ainda permitiu eu passar por uns estreitos. Mas eu orando, buscando, sendo revelada, que era Deus que estava me provando, é diferente. A palavra de Deus vem nos falar aqui no Salmo 91 que existe um mal, que muitas pessoas elas ignoram esse mal. Os cientistas dizem que a paralisia do sono acontece porque nós estamos dormindo, 90% do corpo, do cérebro acordou, e ainda tem 10% dormindo. Mas eu não creio nisso. Se você crê, amém, né? Eu não estou aqui para dizer para você que você está certo, que está errado, mas eu vou pela luz da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Versículo 5 do Salmos 91. Então, a pessoa fala, 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sim. Mas o inimigo da nossa vida, ele anda na escuridão. Ele anda, aqui está falando espanto noturno. O que é espanto noturno? Isso
demônios que andam na escuridão, buscando a quem eles possam tragar, afligindo as almas. Eles tocam em pessoas, às vezes... Por que você acha que tem pessoas que às vezes... na minha família já aconteceu, né? A pessoa está dormindo e os outros vão lá ver, aquela pessoa já morreu. Por que será? Ah, foi um infarto que deu. Pode ser. Mas também o Satanás matou aquela pessoa dormindo. Matou. E aquela pessoa, ela não vai voltar para dizer para você o que foi que aconteceu. Mas aquela pessoa morreu porque o demônio matou, tampou a respiração, apertou a garganta daquela pessoa, a pessoa não conseguiu vencer e partiu. Permissão de Deus. Quando o diabo foi tocar em Jó, o que ele falou? Ele foi até Deus e disse: viste seu servo Jó? Né? Primeiro ele tocou nos bens. Deus permitiu. Tudo é permissão de Deus. Depois ele fala para Deus: mas o Senhor também cerca ele de bem, né? Quer dizer, de mimo, né? Ele tem tudo que ele quer. Foi primeiro isso. Depois ele diz assim: mas ele ainda tem saúde. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então o Senhor vai e diz para ele: pode tocar no meu servo, só não toque na alma. Quer dizer, se Deus dizer, se o Satanás ele quiser tocar em uma alma e Deus falar pode tocar, ele toca. Se Deus falar não é para tocar, não vai tocar. Então, meus irmãos, eu estou passando a experiência que eu tive, que eu já passei. Eu não vou passar a experiência de ninguém, a minha. Amém? Eu fiz lá as 3 perguntas, meus irmãos queriam que eu falasse sobre isso, e é bíblico, né? Pessoas que são atormentadas pelos demônios, como o gadareno, como aquele menino lunático, né? Que caía, escumava. Nós sabemos que é a epilepsia. Tem a epilepsia que ela é espiritual, Deus cura. E tem a doença mesmo, né? Então, meus irmãos, nós não temos o que se queixar. Se nós se queixamos dos nossos pecados diante de Deus. E fala para Deus, se o inimigo está fazendo isso com você, pergunta para ele: Senhor, onde eu estou errando? O que está errado? Por que o inimigo me tocou? Foi permissão do Senhor? O Senhor permitiu por quê? Onde eu tenho que me consertar diante do Senhor? Agora, se ele é atrevido, ele viu essa brecha, ele entrou, me mostra que eu quero fechar. Deus é fiel para te mostrar. Amém? Então essa é a palavra, né? O que eu queria falar sobre isso, as experiências que eu já tive. Foram muitas, não foi só essas, mas o que eu me lembro no momento é essas. E tudo que eu faço aqui, meus irmãos, eu faço rápido, por causa que eu tenho, que eu já falei para os irmãos, eu dou atenção para o canal, graças a Deus. O Senhor tem dado graça. Mas eu também vou cuidar do meu netinho, daqui a pouquinho, né, da casa. E é uma bênção de Deus. Graças a Deus por isso. E tirando algumas dúvidas dos irmãos, das irmãs, né? Quando quiserem mandar um e-mail para mim, está aí meu e-mail, Cícera Buscai o Senhor, no Yahoo, @yahoo.com. Então, assim, mandem. Se tiverem testemunhos também sobre isso, ou qualquer outra coisa, de algo que Deus fez na tua vida, faça que nem o irmão Adriano, né? Ele mandou aí um testemunho tremendo. Ele falou que ia contar um testemunho e, né? Para muitos não dá valor, não. Mas eu dou valor, eu creio. Porque Deus é Deus de providência, Deus cuida dos seus. E nossa, eu fiquei emocionada com o que ele contou, né? Do que ele passa e o que o Espírito Santo de Deus fez, né? Mandando para ele aquelas roupas, mandando sapato. Olha, Deus, ele diz na sua palavra, o lírio, ele cuida dos pássaros. Imagine você que servimos a Deus. Então, se você tem um testemunho de cura, de milagre, de libertação, seja do que for, que vai edificar a fé de alguém. Você teve um sonho, você quer compartilhar, é um sonho profético de Deus, né? E você quer compartilhar, como a irmã compartilha aqui comigo. Nossa, eu fico muito feliz de receber áudio da nossa irmã Amanda, da nossa irmã Joane, né, que mandou também os áudios.
Teve outra irmãzinha, eu esqueci agora o nome dela, Raquel também nos ajudou, Débora, né? E faça como essas irmãs, como o irmão Adriano também, né? Envia no meu... Não é... Eu gostaria de terminar, né? Dizendo para os irmãos, fica tudo na paz do Senhor, que Deus abençoe, Deus guarde, livre. O Senhor me deu várias experiências. O Senhor me deu experiência assim que eu falei aqui no canal, onde o Senhor me levou no inferno, e ali eu vi os demônios, carregando pessoas dentro de saco, era a coisa mais horrível do mundo. Demônio numa forma tão horrorosa, levando as almas para o inferno, jogando dentro daqueles caixotes, daquelas gaiolas. Ai, misericórdia, meu Deus. E as almas gritando para sair, não podia mais. Eu vi dentro do inferno um sobrinho meu que é vivo. Eu vi ele lá dentro, eu vi ele dentro de uma cova. E o fogo pegava, e quando o fogo subia assim, ele dava aquele grito. Não era só ele, mas eram várias pessoas que estavam ali dentro. E dava aquele grito desesperador. O fogo subia até em cima na cabeça, até aquela pessoa sumir no fogo, e o fogo descia rápido e subia de novo. E aquela pessoa gritando lá dentro do inferno. Então, tem pessoas que a gente conta, a pessoa não crê, né? Mas Deus me mostrou essa parte do inferno, horrível, horrível, horrível. Os gritos ficaram na minha cabeça muitos dias. E eu conto aqui, né, essa experiência que eu tive. Inclusive teve uma irmã que falou: irmã, isso aí já apareceu em filme de terror, né? A cena que a irmã descreve. Então, meus irmãos, não sei, porque graças a Deus eu não gosto de filme de terror, nunca gostei. Não é hoje que eu sirvo a Deus, né? Essa irmã, ela comentou assim algo, né, que é parecido. Eu creio que ela já viu, né, quando ela era do mundo. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele me mostrou. Irmãos, essas cenas de novela, filme de terror, tudo, isso tudo é criado do inferno, né? O próprio Satanás que dá o entendimento para as pessoas fazerem igualzinho o que está acontecendo lá. Então que nós venhamos tampar as brechas, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor que venha nos socorrer, nos ajudar, venha nos dar vitória, repreender esses demônios, né? Para que nós sejamos pessoas cada dia santas na presença de Deus. Tem pessoas que nos humilham porque a gente quer seguir a doutrina, obedecer os mandamentos de Deus. E os carnais não entendem, né? Porque só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Os carnais, eu nem contendo com eles, eu não falo nada. Eu já não gosto, né? E quando eles colocam comentários aqui, falando da minha fé, falando da fé da igreja, da fé dos irmãos, eu não gosto não, meus irmãos. Porque assim, você tem a sua fé, nós temos a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus. E sempre o adversário, ele vai estar pondo na mente desses homens, né, que são doutores, criados para a própria concupiscência, como diz a palavra. Eles sempre vão arrumar uma palavra, um versículo que vai contradizer tudo aquilo que Deus está falando, né? Então, vamos ficar na brecha, vamos ficar com Jesus Cristo, na obediência, para que nós sejamos salvos em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um. Esses passarinhos que ficam aqui falando, tem hora que fica cantando aqui, é as calopsitas que a gente tem. Fica aqui pela casa, é uma bênção de Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Ore por mim, ore pelos meus netos. Meu netinho cai muito, porque ele está andando agora, é uma bênção. Mas que Deus abençoe a todos, amém? Vou fazer uma breve oração e despedir para a glória de Deus. Soberano Deus, poderoso Pai, Rei da glória, Deus santo e maravilhoso, dou graças, meu Senhor. Eu dou graças ao grande Deus poderoso por mais este momento, meu Deus, que o Senhor permitiu, o Senhor falar com o teu povo. Abençoa, meu Deus querido e maravilhoso. Dai livramento, meu Pai. Dai vitória, Jesus. Abençoa a vida de cada um, meu Deus. Toma em tuas mãos, ó Pai, nos livra do mal, para a glória de Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscai ao Senhor e PDA. Fiquem todos na paz.